Vamos conversar nesse vídeo sobre hábitos que, se você tiver, eles vão te manter na pobreza, caso você se identifique, ou que vão fazer com que você se torne pobre. Essa é a verdade. Estou aqui com o meu caderninho de sempre, tá? Eu separei aqui 6 coisas para a gente conversar, tá? Sempre eu deixo aqui a principal por último, claro, para você manter aqui, né? Para você ficar aqui no vídeo. Mas é porque eu também considero, no caso dessa cesta aqui, ela é... Se você resolver isso, você resolve todas as outras questões, tá? Todos os outros hábitos, beleza? Bom, caso você já conheça aqui o conteúdo do canal, dê um like, isso é bem importante, isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante. Se você está chegando aqui agora, deixa pro final, assistiu, gostou, dê o like e se inscreva no canal também, caso não seja inscrito. Bom, sem muitas delongas, vamos direto aqui. Primeiro hábito, tá? Imediatismo. Primeiro, imediatismo. A coisa se tem que dar certo agora. Eu tenho que fazer algo e já ter retorno imediato. Essa talvez seja a principal característica, tá? A principal característica, a principal diferença de quem se mantém pobre a vida toda e de quem enriquece é isso, tá? A ideia de eu sempre preciso eu fazer a coisa e já ter retorno agora. Se não for assim, não tá bom, tá? E, poxa, se você pensa assim, cara, você é o público ideal pro jogo do tigrinho e para coisas do tipo, tá? Que é exatamente essa ideia. Você vai fazer isso aqui, você vai colocar um dinheiro aqui, você já vai ter o retorno agora. Se você quer isso, nossa, você é o público ideal para isso, para essa galera, tá? Assim, olha, é muito importante a gente conseguir diferenciar as coisas aqui para não parecer que tá falando uma coisa e outra. Eu acredito muito que você pode conseguir coisas grandes rapidamente. Eu acredito nisso, sabe? Já aconteceu tantas vezes na minha vida e tá acontecendo agora de novo, de colocar um objetivo que, pô, tá relativamente distante e ele acontecer muito mais rápido do que eu imaginava. Então, não quer dizer que, né, não, eu quero construir algo grande e eu preciso demorar 10 anos para isso acontecer. Não é isso. Não é isso. Mas também não pode ir para o outro extremo de que se eu estou fazendo, deu uma semana e não deu certo, eu já estou parando, né? Tem uma pessoa que eu atendi há um tempo atrás lá na sessão de Strava, né? Inclusive eu não... É algo que está fechado por enquanto, tá? Mas basicamente lá é um atendimento individual onde eu identifico, né, o tipo de bloqueio que a pessoa tem e ela recebe um áudio personalizado baseado naquilo que ela precisa, né? E teve uma pessoa que fez o áudio e ela depois mandou uma mensagem e falou: pô, Fabrício, eu tô fazendo, cara, já tem uns 12 dias e nada ainda. Falei, mas eu te falei 60 dias, né? O processo, o tempo aqui que a gente vai fazer é de 60. Pois é, só não, mas, pô, 12 dias já podia. E a pessoa deve ter uns 50 e poucos anos, sabe? E eu falei abertamente, falei, cara, você pensa desse jeito aqui há 50 e poucos anos. Você quer se em 12 dias nada aconteceu, olha que loucura, né? Porra, não faz o menor sentido isso. Não faz o menor sentido. E essa... a gente foca aqui na questão do dinheiro, mas, cara, isso é pra tudo, tá? Se você for pensar na questão aqui de saúde, emagrecimento, etc., o problema é esse, né? Pô, eu sei que eu preciso me alimentar melhor, só que eu amo o doce, não sei o que, não sei o que. O que eu vou escolher? O prazer imediato ou o prazer... E a maioria escolhe o prazer imediato, né? E na questão aqui do dinheiro é isso. Não, eu preciso de uma coisa... Quando você tá assim, e olha só, é óbvio que cada pessoa tem uma circunstância e etc, tá? Se é o seu momento para isso, tá tudo bem. Mas, por exemplo, você fala assim, cara, eu preciso fazer mais dinheiro e eu vou fazer... vou entregar coisa aí de moto no iFood, por exemplo. Cara, como eu disse, talvez seja o momento de fazer isso, tá tudo certo. Só que isso não vai te dar futuro nenhum. Nenhum. Você é um ganho, talvez, que você precisa imediato ali, algo temporário, beleza? Mas se for, não, eu vou trabalhar com isso, cara, não.
Todo mundo que cresce muito, ele faz algo por um tempo, talvez por um bom tempo, sem ter resultado nenhum. E é uma coisa que, se você for pensar, cara, quando você entra numa faculdade, por exemplo, é exatamente isso. Você entra, você faz ali 4, 5 anos ali, estuda, faz pós-graduação, não sei o que, não vê nada. Só que você aceita isso, né? Ah, não, eu aceito esse período de estudo, mas na hora de eu estar fazendo uma coisa, trabalhando e não vejo, eu não aceito. Não, eu estou fazendo isso aqui, eu já preciso. E não é assim, tá? Então, o primeiro hábito que você precisa eliminar, caso você tenha, é isso. É preciso ter um tempo. Porque o que vai acontecer, né? Quando você é imediatista, que era exatamente o meu caso, obviamente, né? Você vai pulando de galho em galho, né? Isso aqui não deu certo, eu vou para outra coisa. Fico mais um tempinho ali, aquilo não dá, vou para outro, mais um tempinho e não faz absolutamente nada certo. Bom, segunda coisa é emprestar dinheiro para os outros, tá? Isso aí, eu tô falando em emprestar dinheiro de uma forma mais direta, mas tem síndrome do Messias, tá? É a ideia de ter que salvar a pessoa, sendo que nem você tá salvo ainda, né? Então, tipo assim, eu tô numa situação aqui que não tá legal, mas se alguém me pede um dinheiro emprestado, alguma coisa, eu não consigo falar não. E vou lá e faço. Cara, sabe uma coisa que eu aprendi? Isso foi convivendo mesmo, né? Eu comecei a conviver com pessoas ricas mesmo em 2019. E eu vi isso muito claramente. A facilidade de falar não. Não, cara, isso aqui, ó, isso, eu não vou fazer isso, não. Quem cresce desenvolveu isso. E quem teria maior capacidade de falar sim, né? Mas fala não. E talvez você, sem a capacidade de falar sim, fala sim. Por quê? Porque você sente desconforto em falar não. Cara, é muito mais fácil, né? É bem melhor você aprender a falar não para as pessoas do que você depois ficar numa situação difícil porque você fez uma coisa que não deveria fazer, tá? Então, eu te falo, isso é uma coisa que faz muita diferença mesmo, tá? E aí pode ser um não, eu coloquei aqui emprestar dinheiro, mas vamos resumir nessa questão do falar não, tá? Talvez se você tem essa dificuldade, você está gastando o seu tempo com uma coisa que você não deveria, fazendo para outra pessoa uma coisa que você não deveria estar fazendo, só porque você não consegue falar não. Então aprenda a falar não, tá? Terceiro hábito, né? Falar mal de quem é rico. E aí o falar mal, pode ser falar mal, se expressar, ou pode ser sentir, né? É muito bom você perceber isso, tá? E sempre, gente, as coisas que eu falo aqui com vocês, praticamente todas, tá? Foram coisas que eu precisei trabalhar. E eu vi isso no livro O Segredo da Mente Milionária, né? Onde ele fala, como que você se sente quando você vê alguém com um carro importado? Quando você vê uma mansão, né? E eu lembro que eu me sentia mal. Não só mal, eu via aquela pessoa como alguém ruim, sem nem conhecer, né? E lá fala, se você acha que aquilo é ruim, como que você vai ser um deles, né? Como que você... Nem que você queira ser um deles, talvez você nem quer tanto, mas você não quer passar aperto, certo? Só que, se você não quer passar aperto, você precisa querer enriquecer. Isso, inclusive, é um dos princípios que eu falo lá no protocolo LCP, link aqui na descrição. Como fazer uma lavagem cerebral para a prosperidade, passo a passo. Tem um link aqui. Lá eu explico exatamente isso, né? Às vezes você acha assim, não, eu não quero enriquecer e tá tudo bem. Não, é um problema. Não querer enriquecer é um problema. Quem não quer enriquecer tem dificuldade, tá? Então, se você não admira quem é rico, e pior, se você fala mal, se você acha que todo mundo que enriqueceu foi de alguma forma desonesta, passou alguém para trás, ou fez qualquer coisa do tipo, isso vai fazer com que você não deseje, fazer com que não deseje vai te trazer problema. Pode ter certeza disso, tá? Então, terceiro. Quarto, eu até já dei uma pincelada sobre isso. A pessoa que só quer ganhar dinheiro com a fórmula mágica, sabe? Esse também é um dos piores, cara, sabe? Eu falei sobre a sessão de Strava, né? Eu lembro um dia que eu atendi uma pessoa, olha só, a pessoa, ela estava
em dívida lá na época, e ela pagou R$ 900 pra gente ter uma conversa ali, de 1 hora. E eu devolvi o dinheiro dela. Por quê? No início lá eu pergunto qual que é o objetivo da pessoa, né? Tá. E ela falou, não, é que eu jogo Aviator, eu acho que é isso, tá? Na época eu não sabia o que era, aí ela foi explicar, é tipo um jogo do tigrinho e tal. Eu falei, não, meu objetivo é ganhar nesse jogo, e eu quero que... Eu falei, cara, olha, não leva a mal, mas eu vou te devolver e tal, porque... Não é isso, cara, não é isso. Saia dessa ideia eu só vou enriquecer se for com o tigrinho, se for com a loteria, se for com não sei o que, se for... Sabe? Não, é como se não existisse a possibilidade de eu fazer isso por conta própria. E não que seja ruim, errado. Esse tipo de jogo, eu acredito sim ser um lixo, tá? Esse tigrinho, não sei o quê. Mas a questão de loteria, cara, desde que não seja uma coisa que atrapalhe a sua vida, você gasta um dinheiro louco com isso, tá tudo certo. Não é que tem um problema. O problema é quando você deposita todas as suas fichas nisso, né? Então, a única possibilidade que eu vejo de ficar milionária é se eu ganhar na loteria. Isso é um problema. Por quê? Você não confia na sua capacidade de fazer dinheiro. Tá? Então, se a única possibilidade que você vê é através aí da mágica, né? E pode ser ou eu espero uma herança, ou é sempre assim, é aquela ideia de tem que acontecer a mágica. Não que a mágica seja ruim. Olha só como é que tem os dois pontos. Esteja aberto para que caia do céu. É ótimo isso, mas não dependa disso. Acredito que deu para entender, né? Quarto ponto. O quinto, cara, esse quinto é muitíssimo importante, né? Tem um vídeo aqui onde eu falo mais detalhadamente sobre isso. É não doar. Não fazer doação. Pô, Fabrício, mas eu sou pobre. Eu não tenho. Como que eu vou doar? Aí tem o vídeo aqui onde eu falo, né, sobre o versículo. Ao que tem, mais é dado. Ao que não tem, até o pouco que tem vai ser tirado. Enquanto você estiver na vibração do eu não tenho, eu não posso doar, eu estou precisando, eu não vou abrir minha mão e dar o pouquinho que eu tenho, você vai continuar na situação que está. Tá? E é óbvio, né? Essa última frase, né? Dá o pouquinho que eu tenho, é até complicado falar isso, né? Porque tem muita gente que usa isso aí para benefício próprio, né? Doa aqui para Deus tudo que você tem e tal, e não é para Deus coisa nenhuma, né? Não é nesse ponto que eu estou dizendo, tá? Mas doar é algo importante. É algo importante egoisticamente falando. Não é só no sentido de vai ser bom para a pessoa que você está doando também, mas não é isso. Aqui nós estamos focando em você. Para você é bom. A doação é o principal ato que te coloca na vibração do eu sou abundante. E quanto mais abundante você sentir que você é, mais você, de fato, será ou continuará sendo. Perfeito? Último hábito tem a ver com isso aqui. É você dizer eu sou pobre. Ou você se identificar com a pobreza. Você se considera pobre? Seja sincero, tá? Não como você gostaria de fosse, não olhando lá para frente. Olha hoje. Você se considera pobre? Se a resposta é sim, enquanto você achar que você é pobre, você vai continuar sendo. Cara, isso é muito louco. Falando da sessão de Strava, eu atendi uma pessoa algum tempo atrás. E ela falou, Fabrício, eu comecei a vender lá no Mercado Livre. Eu fazia 20 mil reais por mês, limpo. Eu vendia, acho que a licença de computador, enfim, alguma coisa assim. Era um trem bobo, muito bobo. Eu estava fazendo 20 mil por mês. Só que aí eu parei de fazer, simplesmente parei. E aí a gente foi conversando lá, né? Qual que era um dos problemas dele? A identidade da pobreza. Cara, quem faz 20 mil reais por mês, né, no Brasil, não é pobre. Você não é, né, lá assim, tá, mas não é pobre. Só que ele ainda era pobre. Mentalmente, ele se considerava pobre, mesmo não tendo o resultado de pobre mais.
Mas o que aconteceu? O resultado precisou retroceder para encaixar dentro da mentalidade que ele tinha. Então, enquanto você continuar achando que você é pobre, ou você não vai conseguir subir, ou se você subir, vai precisar cair para ficar condizente com a sua mentalidade. Fez sentido? Você tem algum desses hábitos? Tem algum que eu não mencionei aqui? De repente você fala, pô, tem tal coisa aqui que é importante. Deixa aqui nos comentários. Gosto muito da sua interação. Se você chegou aqui e não deu like ainda, dê o like e acesse, caso não tenha acessado, o protocolo LCP. Lavagem Cerebral para Prosperidade. Como que você... Esse último ponto, né? Pô, eu ainda me identifico como pobre. Como que eu mudo isso? Aqui eu explico detalhadamente, passo a passo, o que você precisa fazer. Link na descrição e no primeiro comentário. É isso, um abraço, até um próximo vídeo.